Saudações, queridos amigos aqui do Súdito da Rainha. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor e escritor William Castilho e agradeço aí você por estar aqui no canal. E hoje eu quero indicar aqui para vocês, um grandioso livro, um best-seller do New York Times, O Zelota. Olha só que beleza. A vida e a época de Jesus de Nazaré, do espetacular escritor Reza Aslan, que nasceu no Irã, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele vive ali em Nova York e Los Angeles. Amigos, cara, se você quer realmente conhecer aí um pouco sobre o Jesus histórico, é esse livro aqui, cara. É uma obra assim que grandiosa, histórica. As informações que ele coloca aqui todas têm base, todas têm fontes, e são fontes assim que muitas vezes a gente nem sabia que existia, assim, cara, porque são praticamente ali anos e anos de pesquisa que o Reza Aslan ele fez para escrever esse impressionante livro. E na minha humilde opinião, um dos melhores livros aí que eu já li. Além de ser muito bem escrito, cara, a maneira como o Reza Aslan escreve não é enjoativo, é bem legal. Ele tem uma maneira de escrever assim que chama a atenção da gente, né, cara? As fontes que ele cita são bem legais, né? Ele viajou muito, viajou para Israel, viajou para toda aquela região ali de Israel, da Palestina, aonde Jesus Cristo viveu, teve acesso a vários documentos históricos que alguns a gente nem sabia que existia, né? E tem muitas coisas reveladoras aqui que eu acredito que você também tem que estar preparado, meu. Tem que estar preparado para ler esse livro aqui. Ele não critica a fé, né, das pessoas, o Reza Aslan, mas ele é bem histórico, né? Então muitas vezes a religião vai ficando um pouco de lado, a fé também vai ficando de lado, porque o livro ele é com base histórica, né? Ele não vai para o lado da fé, ele não pega lendas, né? Ele não fica se prendendo em mitos, em escrituras que muitas vezes não tem uma veracidade, né? Então ele vai mesmo aonde os documentos eles trazem informações relevantes sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Eu vou ler algumas partes aqui, né, bem pequeno, para aguçar aí o interesse de vocês para ler o livro, né? Tem uma hora aqui que ele fala aqui o seguinte, gente, olha só, os evangelhos deixam claro que em vez de retornar para a Galileia depois do batismo, Jesus Cristo foi para o deserto da Judéia, isto é, Jesus foi diretamente para o lugar de onde João Batista tinha acabado de sair, e ele ficou no deserto por um tempo, não para ser tentado por Satanás, entre aspas aqui, né? Como os evangelistas imaginam, mas para aprender com João e comungar com seus seguidores. Olha só, ele já joga uma polêmica aqui bem interessante pra gente, né, cara? Pois ele fala aqui que, no entanto, Jesus não simplesmente imitava João, né? A sua mensagem seria muito mais revolucionária, sua concepção do reino de Deus muito mais radical, e o seu senso sobre a própria identidade e missão
muito mais perigoso do que qualquer coisa que João Batista pudesse ter concebido, né? João pode ter batizado com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e o fogo, né? Os zelotas, eles eram um grupo de judeus ali radicais, né, cara, que queriam expulsar, derrubar o Império Romano ali da região de Israel. Então você tinha essa questão revolucionária ali com os zelotas, né, cara, de querer acabar com o Império Romano, que tanto explorava os judeus ali com altos impostos. Então surge essa figura messiânica aí de Jesus Cristo, que realmente deixou marcas impressionantes aí na história. Aqui ele fala: a ressurreição de Jesus é um tema dificílimo para o historiador discutir. No mínimo porque sai do âmbito de qualquer exame do Jesus histórico. Olha só, obviamente a noção de um homem morrer uma morte horrível e voltar à vida 3 dias depois desafia toda a lógica, razão e sentido. Alguém poderia simplesmente parar o argumento aí, descartar a ressurreição como uma mentira e declarar a crença em Jesus ressuscitado como um produto de uma mente crédula. Olha só, é por isso que eu disse, né, cara, você tem que estar preparado para ler essa obra aqui, né? Depois ele fala: talvez a razão mais óbvia para não desprezar as experiências da ressurreição, os discípulos, que entre todos os outros messias fracassados que vieram antes e depois dele, só Jesus é ainda chamado de Messias. Foi precisamente o fervor com que os primeiros seguidores de Jesus acreditavam na ressurreição que transformou essa pequena seita judaica na maior religião do mundo. É bem legal essa parte aqui, né, gente, sobre a ressurreição que o Reza Hassan fala, né, a história não lida, né, como eu disse, né, com fatores assim pós-morte, né, cara, que o cara ressuscitou, veio ali, apareceu para os discípulos. Então isso desafia toda a razão, toda a lógica. É onde o Reza Hassan ele tenta entender ali o que realmente aconteceu na ressurreição. E por último, né, ele deixa aqui algumas coisas bem legais sobre Tiago, considerado aí o irmão de Jesus. Cara, ele já diz aqui que Jesus tinha irmãos, né? Já é uma questão aí que os historiadores até nem se discutem mais, né? Eles já acreditam que Jesus tinha irmãos e que Tiago seria um de seus irmãos. E a obra, né? As boas novas ficou com Tiago depois da morte de Jesus Cristo. Ele fala aqui, né, cara, a história da morte de Tiago pode ser encontrada na obra Antiguidades de Jósefo, né? O Jósefo, ele é um dos historiadores aí, né, mais interessantes e relevantes ali da época ali, um pouquinho depois de Jesus Cristo, né, cara? Porque ele narra várias histórias aí relacionadas, inclusive a Jesus e a Tiago, o seu irmão, cara. E o Flávio Joséfo, ele narra muito bem a morte de Tiago, né? E o Reza Hassan até diz aqui: a passagem sobre a morte de Tiago em Flávio Joséfo é famosa por ser a mais antiga referência não bíblica a Jesus. Como observado anteriormente, o uso de Jósefo da denominação Tiago, irmão de Jesus, o que eles chamavam de Messias, prova do ano aí de 94 depois de Cristo, quando a obra foi escrita. Jesus de Nazaré já era reconhecido como fundador de um movimento importante e duradouro. Então vale a pena aí, tá aqui o Reza Hassan, né,
vale a pena aí você ler um dos melhores livros aí lançados nos últimos 10 anos do Reza Aslan. Em uma narrativa de tirar o fôlego, Zelota oferece uma nova perspectiva sobre aquela que talvez seja a história mais extraordinária da humanidade e afirma a natureza radical e transformadora da vida e da missão de Jesus de Nazaré. É realmente um grandioso livro que você precisa ter aí na sua coleção, na sua estante, e tem que estar preparado. Tem que estar preparado, hein, meu? Para ler aí Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré, fazendo aí esse resgate do Jesus histórico. Fica a dica aí para você. Se você já leu, escreve aí para mim, meu. Se tem curiosidade para ler, escreve aí também para a gente ir debatendo. Não deixa de deixar o like, fortalece aí o canal. Faça a sua inscrição aí. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!